Existe uma história que ninguém contou. Uma história completamente apagada dos registros históricos. Uma história que foi deliberadamente destruída, porque era perigosa demais para ser contada em voz alta para a população geral. Uma história verdadeira sobre um homem que conseguiu se infiltrar no bando mais brutal, mais organizado e mais letal que o sertão nordestino jamais conheceu em toda a sua existência sangrenta, e conseguiu desmontá-lo lentamente de dentro, silenciosamente, sem deixar qualquer assinatura que pudesse ser rastreada ou comprovada documentalmente. Não aparece em nenhum livro de história que você leu na escola durante a infância e adolescência. Não está nos registros das delegacias de polícia que documentavam crimes meticulosamente. Não está nos arquivos privados dos coronéis que guardavam cada detalhe de seus domínios territoriais e operações militarizadas. O próprio Lampião, aquele cuja reputação ficou mundialmente conhecida como o Rei Supremo do Cangaço, aquele cuja imagem foi capturada em fotografia macabra e perturbadora na hora exata de sua morte em 1938, aquele cujas façanhas preencheram jornais sensacionalistas de todo o Brasil. Lampião carregou esse segredo específico como uma cicatriz profunda que jamais cicatrizaria completamente em sua psique. Um segredo que o atormentava. Um segredo que questionava sua própria onipotência e seu controle absoluto sobre cada membro do bando. No coração árido e duro do sertão nordestino, especificamente entre 1925 e 1938, enquanto as histórias que todos conhecem estavam sendo escritas nos jornais, os assaltos espetaculares de bancos e fazendas coronelistas, os massacres documentados em propriedades inteiras, as negociações secretas com o poder local estabelecido, havia um homem invisível operando em silêncio absoluto. Um único homem. Que não era vilão registrado em documento histórico algum, não era herói cantado em cordel popular dos trovadores, não era personagem mencionado em memórias. Era algo completamente diferente de qualquer categoria que você consegue imaginar. Era alguém que entrou num bando de cangaceiros nem simplesmente para obedecer cegamente aos mandos diários, nem para conquistar poder gradualmente e comandar o bando no futuro. Entrou com um objetivo único, específico e absolutamente inquebrantável: desmontar o sistema de morte silenciosamente, bloco por bloco estrutural. Morte evitada por morte evitada. Operação sabotada por operação sabotada. Ele respirava a mesma poeira que respiravam seus companheiros de bando todo dia. Usava exatamente o mesmo cangaço, aquele colete de couro pesado e resistente, carregado de balas de diferentes calibres. Símbolo vivo de morte ambulante que caminhava pelo sertão. Carregava o mesmo fuzil antigo que os outros, modelo que os coronéis utilizavam, mas perfeitamente mortal em combate, batido pelo uso repetido, mas ainda letal em mãos experientes. Dormia nas mesmas tocaias escondidas na profundidade inóspita da Caatinga, em cavernas que só o sertão conhece em seus segredos milenares, em lugares que desaparecem do mapa durante noites escuras. Marchava junto quando o bando se movia em operações noturnas perigosas. Comia junto nas refeições roubadas em fazendas saqueadas pela madrugada. Matava quando tinha ordem de matar. Gritava quando tinha ordem de gritar. Disparava quando tinha ordem de disparar com precisão letal. Mas havia algo absolutamente fundamental nele, que quebrava as regras fundamentais do cangaço literalmente todo dia. A cada decisão estratégica que tomava, a cada noite de operação perigosa, a cada ordem recebida de Lampião que ele precisava executar ou fingir executar de forma modificada e alterada. E ninguém, absolutamente ninguém, conseguia provar cientificamente o que ele fazia em detalhes. Ninguém conseguia acusá-lo formalmente, sem parecer fraco e paranoico diante do bando inteiro. Porque ele era invisível enquanto estava ali, bem na frente de todos, participando de tudo, gritando junto com os demais, disparando junto nas operações. Quebrar as regras fundamentais do cangaço não era pequeno delito ou crime menor passível de perdão.
As regras do cangaço eram absolutamente simples, brutais e fatais em sua aplicação prática. Obedeça ao chefe ou enfrente morte garantida imediatamente. Siga cada comando sem questionar ou seja esquecido para sempre do bando. Massacre quem o chefe ordenar, sem qualquer hesitação moral. Queime o que ele ordenar sem questionar razão nenhuma documentada. Destrua propriedades, possessões materiais, símbolos do poder coronelista com brutalidade total. Roube sem questionar lógica operacional de cada roubo. Ninguém falava não em voz alta. Ninguém pensava diferente em público, onde pudesse ser ouvido e julgado. E ninguém, absolutamente ninguém, conseguia impedir um ataque direto do bando sem sofrer morte prolongada e tortura criativa inventada por Lampião pessoalmente. O cangaço era a máquina perfeita de morte. Engrenagem de morte bem lubrificada e funcionando com precisão militar. Máquinas não pensam, não questionam, não escolhem. Mas ele pensava. Constantemente. Todos os dias. E pior que apenas pensar silenciosamente, ele agia sobre seus pensamentos revolucionários. Conseguia desviar rotas inteiras de operações militares usando informações falsas passadas estrategicamente aos companheiros no momento certo. Impedia ataques diretos usando a própria disciplina militar do bando contra ela mesma de forma criativa. Salvava pessoas que teoricamente deveriam estar mortas, pessoas cujas famílias inteiras seriam dizimadas sistematicamente, cujas casas seriam queimadas até a fundação. Alterava planos estratégicos complexos sem que ninguém conseguisse detectar claramente mão dele operando nos detalhes menores. Por 13 anos, completos e contínuos, enquanto o sertão queimava sob fúria implacável de Lampião, ele estava lá, operando sabotagem tão precisa que nenhum historiador conseguiu documentar com provas sólidas posteriormente. Coronéis começaram a notar padrões estranhos que não faziam sentido racional. Rotas que Lampião planejara meticulosamente nunca chegavam onde deviam. Massacres não aconteciam ou aconteciam apenas parcialmente. Documentos sumiam, avisos chegavam para famílias fugirem. Era como fantasma operacional dentro do bando de Lampião. A pergunta é fundamental. Qual era realmente o objetivo dele? Ele não nasceu destinado ao cangaço. Nenhum homem nasce para aquilo naturalmente. Essa é a mentira romântica que pessoas contam para dar sentido ao caos sem lógica. Verdade bruta é que sertão fabrica cangaceiros na mesma hora que fabrica secas infinitas e sofrimento permanente. Você não escolhe entrar. Você é capturado pelas circunstâncias até que única opção que sobra é render-se completamente ou morrer preservando dignidade que ninguém reconhecerá. Seu pai era vaqueiro pobre. Não era rico? Nunca seria. Não era pobre demais, ainda tinha trabalho diário. Era homem que trabalhava para coronel desde nascimento até morte, sem questionar nunca, sem esperança de ascensão social. Homem que morreria sem deixar nome registrado, sem deixar marca visível, sem deixar legado material, apenas deixando filhos que repetiriam mesmo a sina, geração após geração, até que família inteira desaparecesse na imensidão sertaneja. Grande Seca de 1915 foi brutal demais para todos. Coronéis começaram a sofrer também junto com o povo. Gado que custou fortuna morria seco em pé na caatinga. Água desapareceu de poços que nunca tinham secado em história registrada. Pessoas começaram a desaparecer na caatinga, caminhando cada vez mais longe em busca de água que não existia, até que não podiam caminhar mais e viravam parte terra vermelha. Foi naquele contexto de morte generalizada que seu pai cometeu o erro fatal que custaria sua vida. Pediu aumento de salário para coronel que o empregava. Não era exigência violenta, não era ameaça. Era apenas pedido desesperado de homem vendo família morrer de fome enquanto seu patrão ainda tinha algo para comer. Coronel não aceitou insolência. Não aceitou questionamento. Mandou seu jagunço executar. Tiro na testa. Corpo deixado apodrecendo.
Mensagem clara para outros vaqueiros, e isso é que acontece quando você fala ou questiona. Ninguém fez nada. Ninguém podia fazer nada. Polícia não existia. Existia apenas vontade do coronel. Justiça era a espingarda do coronel. Lei era capricho pessoal do coronel. Menino viu o corpo do pai morto. Tinha apenas 13 anos de idade. Olhou para cadáver com bala na testa. Viu mãe queimar rosto nas lágrimas inúteis enquanto gritava. Viu família inteira entrar em desespero porque vaqueiro morto significava nada para comer amanhã. Ninguém veria em auxílio. Ninguém reconheceria a injustiça cometida. Naquele momento exato, enquanto olhava para o cadáver do pai, entendeu algo que a maioria das pessoas nunca consegue entender completamente enquanto vive. Que justiça do sertão era exclusivamente justiça do coronel. Que poder era absolutamente tudo. Que vida de trabalhador não valia mais que capricho de rico. Compreensão brutal e cristalina. Decisão que mudaria sua vida completamente. 2 anos depois, em 1925, quando Lampião começava a recrutar primeiro bando permanente, havia rumores em vilas, havia promessas nas ruas sujas, havia esperança de que homem que enfrentava coronéis, jovem se apresentou. Tinha 15 anos, corpo magro, olhar duro demais para aquela idade. Lampião o aceitou sem questionar muito. Precisava de homens, precisava de sangue novo, precisava de gente desesperada demais para pensar em recuar. Mas algo estava profundamente diferente nele desde o primeiro dia de bando. Completamente diferente de outros. Outros cangaceiros viviam pela adrenalina pura, viviam pela violência como esporte, como libertação, como forma finalmente ter poder. Roubavam porque gostavam, matavam porque gostavam. Era vendetta bruta transformada em profissão. Era ódio organizado em estrutura militar. Era desejo de vingança que encontrou forma institucionalizada. Ele não era assim. Completamente diferente no temperamento. Ele observava tudo constantemente. Enquanto outros gritavam e atacavam em frenesi, ele silenciosamente analisava cada movimento. Enquanto a maioria preferia obedecer cegamente, ele estudava estratégias de Lampião e começava a identificar falhas estruturais. Reconhecia padrões operacionais claros. Compreendia onde operações eram vulneráveis. Via oportunidades de modificação estratégica. Seus olhos tinham frieza que fazia até bandidos mais velhos se sentirem incomodados perto. Não era frieza de assassino que experimenta prazer matando, era frieza de engenheiro olhando para a máquina que precisa desmontar, de cientista analisando o sistema que falha sistematicamente. Lampião percebeu cedo essa diferença fundamental. Entendia pessoas. Tinha que entender para sobreviver. Bando funciona apenas quando funciona como um corpo único organizado. Homem que pensa diferente, que questiona silenciosamente, que age pela lógica, era perigoso. Era uma ameaça não violenta, mas existencial ao sistema inteiro. Mas havia um problema que Lampião não conseguia resolver. Esse cangaceiro nunca desobedecia abertamente. Nunca recusava ordem, em público. Nunca desafiava Lampião ou questionava decisões na frente bando. Fazia exatamente o que era mandado. Pontualmente, com precisão perfeita. Só que fazia de um jeito que tornava resultados completamente diferentes do esperado. Era sabotagem perfeita, disfarçada como obediência absoluta. Era rebeldia silenciosa, encontrando a forma de destruir bando por dentro. Desobedecer é morrer. Essa é a lei universal do cangaço que todos conhecem. Essa é a estrutura fundamental que mantém coisa funcionando através de terror puro e aplicado. Mas como você executa alguém que tecnicamente nunca desobedeceu formalmente? Como você mata alguém que sempre faz o que é mandado, mas cujos atos modificam sutilmente realidade de maneiras que prejudicam seus próprios planos? Como você acusa alguém quando ele nunca conspira publicamente ou abertamente? Ele tinha desenvolvido técnica que era quase artística em sua sutileza operacional. Era engenharia social pura e aplicada. Era manipulação de informações em tempo real.
Era alteração de realidade através de atos que pareciam acidentais quando examinados isoladamente. Em 1926, Lampião planejava atacar a Fazenda Santa Rosa, propriedade de coronel específico que matara 15 cangaceiros em emboscada. Era questão de honra pessoal para Lampião. Tinha que ser resposta letal e demonstrativa. Tinha que ser massacre puro e absoluto. Tinha que ser destruição completa. Lampião queria a fazenda queimada até fundação. Queria famílias do coronel mortas. Queria que homem assistisse tudo desmoronando. Noite anterior ao ataque, Cangaceiro ofereceu-se voluntariamente fazer reconhecimento. Disse que conhecia geografia. Lampião aceitou, era estratégico. Cangaceiro saiu e passou noite mapeando. Enquanto fazia reconhecimento, conversou com o vaqueiro da fazenda vizinha. Conversou sobre gado, sobre água, sobre seca. Naquela mesma noite, vaqueiro, movido por consciência, foi avisar coronel. Coronel evacuou família, chamou volantes, preparou defesa. Quando o bando chegou, não encontrou alvos desprotegidos. Encontrou resistência. Combate virou retirada. Lampião perdeu 5 homens. Não conseguiu queimar fazenda. Voltou vazio de mãos. Quando retornaram, Lampião convocou o cangaceiro. Perguntou o que havia acontecido. Cangaceiro respondeu que havia apenas conversado sobre trivialidades, que era apenas conversa casual, que ele não podia controlar o que pessoas faziam depois conversar. Tecnicamente era verdade. Ele havia executado ordem. Tinha ido reconhecer. Tinha voltado com informações. Não havia feito nada explicitamente proibido. Era puro azar que tudo desse errado. Mas Lampião sabia. Cada célula ao corpo sabia que havia sido sabotagem deliberada. E não conseguia fazer nada. Em 1927, Lampião ordenou roubo em Itabaína. Banco considerado grande, quantias significativas em cofres. Operação tinha que ser rápida, violenta, definitiva. Ninguém podia ser deixado vivo. Tinha que ser morte total. Silêncio completo. Cangaceiro estava entre escolhidos. Chegou ao banco junto com outros. Entrou com arma, gritou junto, apontou para pessoas, fez o número todo. Mas quando o momento crítico chegou, quando havia ordem de atirar, ele teve um acidente. A arma disparou para cima. Errou completamente as pessoas. Disparou para teto. 23 pessoas saíram vivas. 23 que deveriam estar mortas simplesmente caminharam para a rua. E Lampião ficou com menos dinheiro porque a tensão estava dividida. Teve que ordenar que seus homens terminassem trabalho que Cangaceiro havia falhado. E quando você faz isso, é mais caos, é mais tempo, é mais risco. O acidente já foi investigado por Lampião pessoalmente. Lampião olhou nos olhos Cangaceiro por longos minutos. E ele devolveu o olhar com frieza que era quase insulto. Como se estivesse dizendo em silêncio: sim, eu fiz. Você sabe, mas você não consegue provar. Você não consegue acusar formalmente. Você não consegue executar sem parecer fraco. Entre 1928 e 1930, houve 4 operações onde rotas misteriosamente mudaram, onde alvos comunicaram ataque antecipadamente, onde a cavalaria de polícia chegava exatamente no momento errado para Lampião, como se alguém houvesse avisado com precisão. O padrão se repetia. Ele desobedecia através de obediência, sabotava através de colaboração, alterava realidades através de aparente passividade. Lampião começou a marcar mais perto, vigiava constantemente, testava. E cada vez ficava mais claro, estava sabotando deliberadamente, conscientemente, com previsão. Verdade é que ninguém sabe o momento exato quando começou sua transformação interior profunda. Mas há evento específico. Um evento único que mudou tudo de forma irreversível. Um evento que alterou o curso de história do sertão inteiro. Mesmo que ninguém nunca saiba que aquele evento aconteceu em detalhes específicos. Um momento em que tudo mudou para sempre e nada seria igual depois. Era 1933. 5 anos completos de sabotagem silenciosa contínua. Lampião já tinha começado negociações formais com coronéis poderosos. Já tinha transformado sua reputação de terrorista descontrolado que queimava fazendas em parceiro comercial que podia ser controlado e negociado mediante interesses. Bando começava a estabelecer tocaias permanentes, começava a se institucionalizar. Deixava de ser máquina de morte errante para virar organização territorial estruturada. O cangaço estava se transformando de movimento revolucionário em instituição profissional lucrativa.
E naquele ponto crítico de inflexão, quando tudo estava mudando fundamentalmente, Lampião resolveu fazer algo que jamais tinha feito em toda a sua carreira: convocar a Assembleia Completa, Conselho de Guerra Total, reunião de todos os capitães e tenentes, de todos os homens que considerava confiáveis. Reuniu em casa abandonada em serra distante, segurança à prova de traição. Cangaceiro foi convocado, igual aos outros. O que aconteceu naquele conselho jamais foi completamente documentado oficialmente, jamais foi registrado em papel que sobreviveu, jamais foi oficial. Relatos vêm apenas de fragmentos, de rumores, de histórias contadas por bocas que envelheceram. Mas padrão é inegavelmente claro. Lampião apresentou evidências meticulosamente coletadas, roubos que falharam exatamente quando deveriam sucesso, alvos que desapareciam na véspera, operações avisadas com precisão. Padrão que ninguém conseguia negar. E então Lampião apontou diretamente para o cangaceiro. Apontou na frente de todo mundo. Silêncio completo. Acusação formal. Acusou-o de traição, de sabotagem, de conspiração, de estar operando para alguém, talvez polícia, talvez coronéis, talvez Deus sabe quem. E então pergunta que era verdadeiramente perigosa. Por quê? O cangaceiro respondeu, e sua resposta mudou tudo o que viria depois. Mudou história, mudou sertão. Ele confessou cada ato de sabotagem, confessou cada morte evitada, confessou cada operação desviada, confessou com clareza quase ofensiva. Mas sua razão era algo que Lampião jamais tinha imaginado. Nunca teria suspeitado. Ele não estava operando para a autoridade policial, não estava recebendo dinheiro, não havia superior no comando, não havia agenda política, havia apenas consciência. Apenas remorso, apenas humanidade. O cangaceiro havia passado 5 anos matando, roubando, queimando, desonrando, fazendo coisas brutas. Havia participado de massacres onde crianças foram mortas. Havia executado pessoas inocentes. Havia visto mulheres sendo estupradas. Havia visto famílias inteiras serem apagadas. E chegou ao dia onde acordou e simplesmente não conseguiu mais. Não conseguiu mais matar inocentes em nome de vingança. Não conseguiu mais destruir em nome de pacto. Simplesmente não conseguiu. Mas sair significava morte. Desobedecer significava morte. Então fez única coisa. Continuou dentro, mas começou a operar contra. Continuava seguindo ordens, mas modificava resultados. Continuava sendo parte do bando, porque se não fosse morreria, mas desmontava de dentro. Essa era sua forma de guerra, única forma que conseguia encontrar. Lampião, quando ouviu, entrou em fúria, mas não o executou naquela noite. Deixou vivo, deixou sair, deixou desaparecer. E quando o cangaceiro simplesmente sai do bando, nenhum tiro é disparado. Ninguém é autorizado a matá-lo. Por quê? Alguns dizem que Lampião viu algo em si mesmo, que reconheceu que havia começado como vendetta e transformou aquilo em profissão, que talvez aquele cangaceiro tinha razão. Cangaceiro nunca mais apareceu em registro histórico, nunca mais apareceu em depoimento documentado, nunca mais apareceu em operação. Simplesmente desapareceu. Morreu em silêncio, morreu em anonimato, morreu provavelmente em vilarejo cujo nome ninguém lembra, morreu ajudando pessoas cuja gratidão nunca foi documentada. Morreu morte que qualquer homem pobre do sertão morre, sem registro, sem homenagem, sem recordação oficial. Seu nome desapareceu, seu rosto desapareceu, sua história desapareceu completamente. Apenas seu impacto permanecendo invisível. Razão pela qual sua história desapareceu dos registros históricos é simples e brutal, porque era perigosa demais. Lampião morreu em 1938, fuzilado, humilhado, fotografado na morte, sua cabeça cortada, seu corpo desapareceu, cangaço terminou.
Era do sertão selvagem, ingovernável, fora de controle das elites. Aquela era terminou. E com ela, morreu a razão pela qual aquele cangaceiro teria importância histórica. Porque a verdade sobre ele era incômoda demais. Era lembrete perturbador de que até dentro máquina de morte mais brutal havia alguém dizendo não. Havia alguém recusando participar. Havia alguém escolhendo consciência. Coronéis que sobreviveram, e muitos sobreviveram, preferiram não falar sobre ele. Porque mencionar a existência dele era mencionar que planos haviam sido sabotados, que operações que acreditavam serem inevitáveis haviam sido interrompidas. Historiadores que vieram depois simplesmente não tinham registros. Não havia papel, não havia documento, havia apenas rumores, histórias, relatos, depoimentos fragmentados de velhos que falavam de cangaceiro que era diferente. Fácil descartar como lenda, mas houve impacto real, documentado, mensurável. Quando pesquisadores modernos analisam números, roubos bem-sucedidos versus fracassados, massacres que aconteceram versus evitados, operações que saíram como planejado versus aquelas que se desmoronaram, há padrão estatístico inegável, taxa de falha que não corresponde a nenhuma outra gangue, nível de inconsistência que só faz sentido se havia sabotagem sistemática operando desde dentro. Mas ninguém escreve isso em história oficial. Porque história oficial é narrativa de poderes, de líderes, de estruturas. E cangaceiro que quebrou tudo de dentro, que desmontou o sistema sem ser líder, que resistiu sem ser visível, que salvou vidas enquanto era parte de um bando que matava, aquilo é história que questiona estruturas, que sugere que uma pessoa consegue modificar a realidade quando opera com consciência. Se aquele cangaceiro conseguiu quebrar o bando de Lampião, mais organizado, mais brutal, mais implacável, então talvez nenhum sistema seja a prova de consciência, que sempre há alguém disposto a dizer não, que sempre há alguém capaz de sabotagem silenciosa. Então, apagaram, esqueceram, permitiram que a história desaparecesse na mesma poeira em que o cangaço desapareceu. Mas histórias não morrem completamente, elas apenas mudam de forma, transformam, ecoam em silêncio. Porque décadas depois, muitas décadas depois, pessoas começaram a questionar o sistema, começaram a pensar diferente, começaram a dizer não. E alguns desses questionadores talvez nunca saibam que cangaceiro havia cravado a semente de rebeldia consciencial que floresceria para além morte dele, para além morte de Lampião, para além morte do próprio cangaço. Ele não deixou nome na história, não deixou marca documentada, não deixou testamento. Deixou apenas possibilidade. Possibilidade de que é possível existir dentro de sistema brutal e manter a humanidade. De que é possível estar cercado de morte e escolher vida. De que é possível ser cangaceiro e ainda ser homem. Se você sobreviveu quando deveria estar morto, talvez tenha sido porque alguém alterou o plano, desviou bala, avisou sua família, fez uma escolha que não deveria fazer. Se você vive em uma estrutura que quer matá-lo e consegue viver com dignidade, talvez esteja operando com a mesma arma que o cangaceiro usou, consciência pura e irredutível. Porque cangaceiro entendeu algo que pouquíssimas pessoas conseguem entender. Que a real rebeldia não é gritar, não é fazer barulho, não é desafiar abertamente. É operar dentro do sistema enquanto se recusa fundamentalmente ser sistema. É estar ali, visível, óbvio, mas ser fundamentalmente invisível em verdadeira intenção. É ser engrenagem que não funciona como esperado. É ser sabotagem silenciosa e perfeita. Ninguém sabe seu nome, ninguém consegue prová-lo historicamente, mas ele mudou o sertão. Não porque matou coronéis espetacularmente, não porque roubou ouro documentado, não porque deixou marca visível. Mudou porque salvou vidas que ninguém sabe que foram salvas, porque evitou mortes que ninguém sabe que foram evitadas, porque plantou semente de rebeldia silenciosa. E essa é a vitória maior que o homem consegue alcançar no mundo que quer você morra visível. Vitória de vencer silenciosamente, de mudar tudo sem ser nomeado. A história dele nunca vai estar nos livros escolares,
nunca vai ser documentada em tese acadêmica, nunca vai ser registrada oficialmente. Mas está escrita em cada pessoa que consegue dizer não quando deveria dizer sim. Em cada consciência que opera contra a máquina. Em cada vida que é salva porque alguém decidiu que algumas coisas não são negociáveis. Em cada gesto silencioso. Em cada escolha de humanidade. Cangaceiro que quebrou todas as regras não deixou testamento, não deixou patrimônio documentado, deixou apenas prova. Prova permanente de que é possível. Prova de que o homem consegue dizer não. Prova de que você consegue estar onde está e ainda ser livre. E aquela possibilidade, aquela certeza, dura para sempre. Ressurge em cada geração. Reencarna em cada pessoa que escolhe consciência sobre conveniência.